Bom dia, alunos. Depois da leitura da história em quadrinho, vamos observar alguns detalhes importantes para a compreensão da nossa atividade de hoje. Aqui nós temos o personagem Horácio, que é um personagem da Turma da Mônica, né, mostrando logo aqui no primeiro quadrinho. Apesar de não ter o quadrinho, a gente considera porque tem toda uma estrutura de cenário, né, do quadrinho. O Horácio é um filhote de Tiranossauro Rex que nasceu de um ovo abandonado no sol. Mas ao contrário dos irmãos deles, que são carnívoros, ele é vegetariano. Ele é muito meigo, romântico e é um personagem feito por Maurício de Souza, né, da Turma da Mônica. Ele também compõe a Turma da Mônica. Então aqui nos quadrinhos a gente vai perceber que tem alguns detalhes que é preciso observar na estrutura de uma história em quadrinho. O primeiro exemplo é o fato da história acontecer toda em quadrinhos. A gente consegue observar que a cada cena você tem a disposição de um quadrinho. Então, por isso que é chamado de história em quadrinhos. Aí tem uma diferença. Se você tem no máximo 3 ou 4 quadrinhos, você chama de tirinha, porque é só um recorte da história. Se você tem uma história com vários quadrinhos, aí você chama de história em quadrinhos ou HQ. Nessa história aqui, por exemplo, do Horácio, você vai observar alguns detalhes. Por exemplo, todas as falas dos personagens, elas estão dentro de balões. Por exemplo, aqui do Horácio, olha, quando ele diz aqui, ó, fresquinha, delícia de alface. Então essa é uma das características também da história em quadrinho, a disposição das falas dentro de balões. E perceba que cada balão, dependendo da reação do personagem ou da ação do personagem, ela vem em balões diferenciados. É o que a gente consegue observar, por exemplo, aqui, ó, nas duas falas do Horácio. Um outro detalhe é a disposição da cena. Perceba, por exemplo, que essa história ela acontece durante o dia. E como é que eu sei que ela está acontecendo durante o dia? Porque eu consigo ver no cenário do primeiro quadrinho, por exemplo, ó, que o céu está pintado de azul, característica de coisas que acontecem durante o dia. E aqui a gente tem os dois personagens, o Tecodonte e o Horácio, que são também essenciais dentro da história, à disposição dos personagens. Vamos ver aqui alguns detalhes que aparecem na história e que é preciso ter atenção. No primeiro quadrinho só tem o título, né, da história, Horácio. No segundo quadrinho, apesar do personagem Tecodonte não dizer nada, você percebe que ele participou. O Horácio diz: fresquinha, delícia de alface, tão gostosa. E você observa logo no primeiro quadrinho, ó, pela expressão do Tecodonte, que ele está abismado, assustado, surpreso negativamente por alguma coisa que aconteceu. Perceba pela expressão do rosto do personagem. No segundo quadrinho, no terceiro quadrinho, continua. Horácio vai comendo e vai jogando os talinhos de alface para longe. E o Tecodonte com a expressão cada vez mais assustado, decepcionado com alguma coisa que está acontecendo, surpreso negativamente com algo que está acontecendo. E aí o que acontece? Como é que eu sei que ele está com essa situação? Da mesma forma como eu percebo que o Horácio está muito satisfeito com a comida, observando o rosto dele, eu também percebo que o Tecodonte está muito assustado negativamente, ó, pela situação que está acontecendo. Tem umas até o que é chamado de linhas cinéticas para demonstrar que ele de fato está assustado dos movimentos. E aí no quadrinho 4 a gente já tem, ó, a expressão do Tecodonte diferente. Agora ele está com raiva, né? E o Horácio se questionando por quê. Observe como os balões agora estão diferentes, cheios de pontos de interrogação e de exclamação. E
o Tecodonte diz: decididamente você é um criminoso, Horácio. Então a expressão facial daqui, do rosto do Tecodonte, junto com a fala, me mostra que ele está bravo, né? Vamos ao próximo quadrinho. E aí ele vai lá, ó, todo cheio de razão e diz: então não sabe que precisamos desde agora evitar a poluição? E o Horácio, sem saber muito ainda o que aconteceu, diz: e o que foi que eu fiz? No quadrinho 6, ele aparece novamente. Ó, não está dentro do quadrinho, mas você consegue perceber que aqui há sim o desenho de um quadrinho. Então, por isso também conta na história. Ele diz: fica sujando meio mundo com esse estalo de alface a cada refeição. E aí tem a expressão novamente dele, de bravo. Aí o Horácio diz: ah, vá, Tecodonte, uns talinhos de nada. Aí o Tecodonte: de nada? No final de um ano, junte todos os talos e terá uma montanha de detritos. E o Horácio se convence no quadrinho 8 e diz: tá bem, vou comer os talinhos também. E aí, ó, Tecodonte passa a ter uma expressão de satisfeito aqui no quadrinho 8, ó. Isso, e ninguém deveria deixar restos por aí. Todo cheio de razão, ele dá uma lição de moral no Horácio. Só que aí vem um detalhe diferenciado da história nos próximos quadrinhos, que é o humor que vai acontecer. Aí ele: aonde vai? Aí aparece a expressão chomp, chomp. O que quer dizer essa expressão chomp, chomp? Significa dizer, ó, que pela expressão que mostra no rosto do Horácio, boca cheia, e o chomp chomp significa dizer que ele deve estar mastigando alguma coisa. É uma das características também da história em quadrinhos, é o uso de onomatopeias. Onomatopeias, que são expressões escritas que representam som. Por exemplo, o som da batida de uma porta, de alguém batendo na porta, toque toque. O som de um telefone tocando, trim. Então, todas essas expressões que representam som são chamadas de onomatopeias e elas aparecem muito nas histórias em quadrinhos. E aí ele pergunta: aonde vai? Chom, chom. Tá na hora do meu almoço, respondeu o Tecodonte. E o Tecodonte ele vai comer bananas e cocos, como é mostrado aqui, ó. Nada como uns cocos fresquinhos e umas bananas depois de sobremesa. E o Horácio já começa a dizer: ah, é? Então vamos lá, vamos ver o que acontece. Ó, a expressão do Horácio assim: ah, agora eu vou lhe pegar também. E aí ele diz, o Horácio observando ele com um olhar crítico, de quem vai também descontar a lição de moral que acabou recebendo. O Tecodonte já bem assustado, porque começa a compreender o que vai acontecer, e o Horácio não diz absolutamente nada, né? Observa ele, e ele olhando para o Horácio diz, o Tecodonte diz, antes mesmo do Horácio perguntar: mas não dá, né, Horácio? E o Horácio vai e diz a mesma fala que ele disse lá no outro quadrinho: e a montanha de casca de coco e banana daqui a um ano? E aí o Tecodonte percebe que vai ser complicado para fazer essa situação. Quando ele diz assim: mas não dá, né, Horácio? Não dá o quê? Não daria para ele comer as cascas de bananas e as cascas de coco. Mas foi o Tecodonte que disse que é preciso comer também os restos dos alimentos para não juntar uma montanha de detritos. E aí é que tem o humor na história. Aqui embaixo vem a expressão fim, para marcar o final da história, e o nome do autor, né? Maurício de Souza,